Olá, gente, muito boa noite. Vamos à nossa live de hoje. Nós vamos conversar com o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Nós vamos saber como é que está todo o trabalho da Igreja Católica com relação a esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Esse momento ainda, essa pandemia que se estende e tem se estendido e deixado tantas pessoas assim desassistidas, né? A gente sabe a questão toda da fome no país. Vamos conversar com o Dom Orani também sobre as comemorações dos 90 anos do Cristo Redentor, sobre como andam as nossas igrejas, depois que a gente sabe que passamos quase um ano e meio online, assistindo missa online, o que muda daqui para frente, como é que estão as nossas igrejas com tantas artes sacras. O Rio de Janeiro é um lugar riquíssimo em termos de arte sacra. E aí a gente vai saber também como é que o Dom Orani está vendo esse momento da pandemia. A gente vai falar sobre a fé, né? Como é que a gente se segura diante de tantos problemas. O que ele pode, como pastor de tantas almas, nos dar aqui. Inclusive, nos contar um pouco como é que está o Papa Francisco vendo tudo isso que está acontecendo. Eu vou ver se o Dom Orani já entrou. Eu vou tentar ver se ele já chegou aqui. É um prazer enorme estar com o Dom Orani. As nossas preces e o Dom Orani entra, porque a gente sabe que isso aqui é sempre como é que se diz, um suspense. Dom Orani, que bom que o senhor entrou bem, porque às vezes é um suspense essa entrada na live. Muito bem, boa noite. Como é que vai, Márcio? Como vai o senhor, Dom Orani? Um prazer enorme ter o senhor aqui, falando com a gente, nesse Alegria. momento. Nesse momento a gente precisa de tanto apoio, né, Dom Orani? As pessoas estão precisando tanto do apoio da fé, né, da espiritualidade. E o senhor, que é pastor de todas as almas aqui nesse Rio de Janeiro, como também a cardeal, eu queria que o senhor desse a sua palavra para a gente sobre como é que o senhor está vendo esse momento. Eu creio que é o seu momento que a nossa geração vai conservar na memória para sempre. Porque é uma geração que faz uma experiência de uma pandemia, a última que se tem notícia foi há 100 anos, e justamente uma geração fica marcada de como que nós enfrentamos, de como nós convivemos, e esperamos daqui a um tempo como é que nós superamos a pandemia, né? É uma geração que tem que cada vez mais descobrir a razão da sua esperança, ao mesmo tempo diante de tantas dores, sofrimentos, tanto com relação à questão da doença, como também das finanças, e várias questões de como fazer, né, para que cada vez mais a nossa caminhada seja de unidade, de esperança, de confiança no amanhã. E que, ao mesmo tempo que nós saibamos aproveitar esse tempo em que o ser humano viu a sua fragilidade, viu a sua realidade, viu realmente a sua pequenez, pudéssemos aproveitar para fazer um tempo posterior ainda melhor, onde realmente pudéssemos ter mais diálogo, mais respeito um para com o outro, mais ajuda mútua. Nós vimos como foi tão importante, como é tão necessário que nós saibamos conviver na fraternidade e aprender a respeitar o outro, a querer bem o outro, como nós dependemos um do outro. Até mesmo aquela ideia de usar máscara, e não é só para mim, mas é para o outro também. Desde ser vacinado, o Papa coloca essa questão, quando ele faz a vacinação, é para pensar no outro também, não só em mim. Mas esperamos que a gente possa aprender, né, cada vez mais a construir um mundo mais justo, mais humano, né, e mais fraterno, onde nós sabemos que nós somos dependentes uns dos outros e temos que nos ajudar mutuamente, né? Dom Orani, é muito bom o senhor falar sobre esses aspectos, né, da união e das pessoas entenderem que uns dependem dos outros. E eu sei que nesse momento da pandemia, a Igreja Católica se mobilizou muito para atender aos necessitados, né, aqueles mais desassistidos. Essa movimentação foi muito forte. O senhor tem algum dado para dar para a gente sobre essa ajuda que foi feita para tantas pessoas aqui no Estado? E até no Brasil, acredito que o senhor tenha algumas informações importantes. Sim, eu creio que desde quando começou essa situação, em que as pessoas não tinham mais seu emprego, que viviam um pouco da venda de coisas nas ruas, ou quem acabou sendo despedido,
aumentou muito a necessidade e os necessitados. Não só a população em situação de rua, mas também quem estava nas suas casas também, sem emprego, sem poder, às vezes marido, mulher, perder o emprego. A igreja, nós fizemos várias campanhas e conseguimos também ajudas de diversas entidades para distribuir alimentos, tanto nas ruas como também para as pessoas, através de cestas básicas. E muitas paróquias que tinham também essa facilidade de angariar alimentos e que não necessitavam tanto, porque tinha em regiões que não tinha tanta necessidade, partilharam com outras, né? Foi o ano passado foi realmente algo que chamou a atenção, a beleza da partilha, né? E cada vez que alguém precisava, alguma paróquia, alguma entidade, algum trabalho de assistência necessitava, nós tivemos essa oportunidade de pedir para as paróquias, para as entidades e conseguir aquilo que era necessário. Pensávamos que o ano passado iam concluir diminuindo um pouco os problemas. E quando chegou nesse início de ano, nós vemos que as coisas também voltaram a piorar novamente. Só que nós sentimos uma questão: tinha aumentado o número de necessidades e diminuído o número de pessoas que ajudavam, que aqueles que ajudavam também estavam necessitados. Tínhamos que encontrar também maneiras criativas para poder ir ao encontro das pessoas. Então, nós tivemos lives onde se ofertava alimentos, tivemos campanhas de doação, tantas situações na questão de assistência. Sabemos que assistência é algo de urgente, não resolve todos os problemas, mata a fome da pessoa. Mas a questão de ter um emprego, ter uma casa, ter realmente um salário, e que dá o ideal de poder viver com dignidade. Mas naquele primeiro momento o que se faz é justamente isso, de poder ajudar a pessoa a poder realmente ter o necessário para se alimentar. Ao mesmo tempo, uma das coisas que um padre me contava, que trabalha muito com pessoas de rua, da manhã estava vendo pessoas que não eram tanto de rua, mas tinham suas casas, mas fazia 1 ou 2 dias que não se alimentavam. Vinha tomar café, porque na sua casa não tinha o que comer, né? Então, também as pessoas que vão buscar acabaram mudando de perfil também. Então, a igreja que procura estar solidária com todos tem feito esse trabalho. Já existem movimentos, associações, comunidades, novas comunidades, grupos assim, que já fazem trabalho há muito tempo, mas que se incrementou bastante nesses últimos tempos e também serviu a outras realidades, né, outras realidades que foram aparecendo aí. O desejo é que realmente nós saiamos disso com mais emprego para as pessoas, que se recupere o país, a cidade, o Rio de Janeiro precisa de recuperar-se também, para que possa voltar aqui todo o trabalho, serviços, indústrias, comércio, possamos recuperar e a pessoa tenha uma vida com dignidade. E enquanto não acontece isso, a igreja vai partilhando aquilo que tem, né? E tem feito muito nesse aspecto. Dom Arani, eu imagino que o senhor tenha relatos muito contundentes de pessoas que estão passando por situações muito difíceis, né? Tanto da questão financeira, como também da saúde, da perda de entes queridos. E aí a gente se pergunta como é que mantém a fé, que é o tema da nossa live, como é que a gente mantém a fé na pandemia? E o que o senhor diria para. Eu tenho certeza que o senhor deve conversar muito com muitas pessoas sobre esse assunto. E como é que o senhor age nessa hora? Uma pessoa chega chorando, perdeu parentes. Como é que, quais são as palavras que o senhor acha que tem assim dado força às pessoas? Eu creio que é dom de Deus, a fé é dom de Deus. E nós temos encontrado muitas pessoas que realmente choram os entes queridos, e são muitas, muitas pessoas que encontramos a cada dia. No começo, quando aquele número enorme de pessoas estavam assim desalentadas, porque não estávamos acostumados a pessoa morrer, não poder ser vista, não poder fazer um velório, não poder ter uma oração com mais tranquilidade ali, não comentar mais as pessoas. Tínhamos que estar longe das pessoas, a gente estar longe das pessoas, algo que nós podia fazer em capela. Então, isso machucou muita gente, porque o velório é necessário para essa despedida. Entre a pessoa É, viva e a pessoa ausente, tem o tempo do velório. E isso foi muito machucante, machucou muito esse ano passado. Esse ano, as pessoas já começaram já a ter alguns passos diferenciados, né?
já começam a pensar justamente nessa realidade da morte com o olhar da vida eterna, em que sabe que realmente, diante de uma pandemia, situações em que não se espera, não são só as pessoas idosas, temos também pessoas jovens que partem também, pessoas com saúde, não só pessoas doentes. Então, são certas que não têm explicações. E justamente nessa hora, a pessoa, por si mesma, ela vai buscar a Deus. Ela busca a fé. Ela vai, então, dizer que a vida tem um sentido que vai além da morte, além daquela dor da morte, que continua sendo dor, continua sendo dolorido, não há como tirá-la, mas que há um sentido de vida eterna, e passa-se a conviver com mais esperança de que realmente aquele ente, aquela pessoa que nós queremos ver, aquele ente querido, ou aquela pessoa que estava do nosso lado, partiu, né, como nós tivemos de tantos padres, pessoas conhecidas nossas que partiram também, e que no começo foi difícil compreender tudo isso, e começamos a ver que isso era uma oportunidade de ainda mais rezar, de valorizar a vida enquanto nós a temos e, ao mesmo tempo, entregar essas pessoas nas mãos de Deus, né? Porque justamente nós vemos que, por mais que a ciência tenha assim soluções, ter soluções, nós sabemos que as soluções são relativas, né? A morte Verdade. é inexorável e tem assim abatido muitas pessoas. Então, justamente isso vem como um dom de Deus. Deus passam a olhar essas situações, esse momento, com fé, né? Sabe que Deus não nos abandonou, está presente, que é justamente o sentido da cruz. Ele não veio explicar o sofrimento, ele veio morrer conosco. Ele veio dar a vida por todos nós na cruz, sofrendo conosco, sofrendo por todos nós na cruz e dando sentido às nossas cruzes, aos nossos sofrimentos. Isso a gente vai aprendendo, e as pessoas foram aprendendo também nesse tempo de tantas dores e sofrimentos. E, sem dúvida, a fé tem sido um alento para as pessoas, né? Mesmo na dor mais profunda, pessoas muito queridas que partem, né? Sabe que se chora, é natural que se chore, sente a falta, sente o vácuo, mas ao mesmo tempo sente essa presença de Deus que dá sentido à nossa vida, enquanto nós pegamos aquelas pessoas, colocamos nas mãos de Deus, está essa pessoa que nós amamos tanto, colocamos nas tuas mãos, Senhor. Agora nos ajude a viver com dignidade e aprender disso tudo para sermos mais humildes, para sermos ainda mais humanos, né? E sermos ainda melhores irmãos uns dos outros e procurar passar pelo mundo fazendo o bem enquanto temos tempo. Nós estamos aí com tantas oportunidades, né, de poder fazer o bem. A gente aproveite cada minuto para fazer o bem, deixar marcas de bondade e de beleza ao nosso redor. Dona Arani, as suas palavras são palavras sábias, né? Porque se a gente não tem a fé, o que seria de nós, né? A fé nos mantém de pé e nos mantém também de joelhos nos momentos mais difíceis e nos consola. Mas muitas pessoas, sabe, Dona Orani, às vezes eu já ouvi dizendo assim, esse é um castigo que veio de Deus, isso é castigo. Eu não consigo encarar desta forma, mas como é que o senhor, como uma pessoa da igreja, responde a essas pessoas que acham que isso é como se fossem as pestes que aconteceram no tempo de Moisés, que agora a gente está vivendo? Não, Deus não ia fazer dessa forma castigar as pessoas. Não é um castigo que vem para castigar porque elas fizeram mal, porque nós sabemos que tem muitas pessoas muito boas também, santas também. Aquela, E isso não só agora. Quantos santos morreram mártires, né, martirizados, né? Quantos santos que tiveram uma vida assim exemplar, que acabaram justamente, né? Tem a própria leitura que fala, parece que estavam sendo castigados, mas ainda estão em Deus, né? Então nós não vemos isso como castigo, né? Mas como uma oportunidade, né, de olhar para a nossa própria vida e olhar como é que nós podemos passar fazendo bem, né? Ou seja, confiar ainda mais na bondade de Deus, que não nos abandona, está presente em nossa vida, e que nessa caminhada nossa, nós vamos percebendo a sua presença, que vai nos consolando, vai nos conduzindo, vai tornando o nosso coração ainda mais humano, né? Quanto mais cristão, mais humano, que nós vamos aprendendo disso tudo. Não porque seja um castigo, mas porque é uma oportunidade que, diante de uma circunstância que houve, né, de um vírus ser disseminado pelo mundo inteiro, e nós sabemos que isso é fruto da própria vida humana,
são coisas humanas que foram acontecendo, né? Pessoas que contraíram e, ao mesmo tempo, levaram para outros lugares, etc. E que isso tudo deve nos fazer aprender como nós somos dependentes uns dos outros e procuramos ajudar mutuamente. Que Deus está presente e nos dá força. Dona Ani, o mundo mudou completamente, né, depois da pandemia, e as relações, inclusive religiosas, porque, por exemplo, nós não podíamos ir à missa, as pessoas que são católicas, e tivemos que assistir missa online. E esse mundo digital entrou na religião de uma forma que antes era impensável. O senhor acha que isso continuará ou não? Esse mundo digital veio para ficar? Na verdade, nós já tínhamos um pouco esse trabalho digital, né? Nós tínhamos já paróquias que transmitiam missa, tínhamos as missas pela televisão, pelo rádio, não Uhum. era tão difundido. Nós tínhamos É, depois mas virou completamente é, difundido. a paróquia acabou tendo uma emissora própria com o celular, transmitindo as missas da paróquia de cada um para o seu povo, que é muito importante, porque de março até junho, quando nós tivemos justamente esse distanciamento social, em que não tínhamos celebrações presenciais, né, não bastava para o povo apenas assistir a missa que era transmitida de uma catedral ou de uma outra cidade. Queriam ver o seu padre, a sua paróquia. Então, nesse sentido, é que os celulares e as pequenas câmeras fizeram sucesso e transmitiram a missa da paróquia X para o povo daquele bairro ali e podiam falar com o seu, escutar o seu pároco, o seu padre e tudo mais. Então, essa foi a mudança, porque a questão das transmissões já existiam, mas agora tinha transmissão da paróquia para os paroquianos. Só que, além disso, não ficava só com os paroquianos, como a internet é um terreno que vai longe, acabou atingindo também outras pessoas de longe. Mas de março até junho foi assim. A partir de julho, nós tivemos uma boa orientação de como abrir as igrejas, fizemos curso com Maria, com profissionais, etc., de como higienizar, que tipo de produto usar nos bancos, que tipo de como fazer, distanciamento. Foram umas boas orientações que a Diocese procurou fazer vários cursos e passar isso para todas as paróquias. E, graças a Deus, que criou-se um novo grupo de voluntários, né, de acolhedores, que tinha agora, que fazia aferição de temperatura, que proporcionava álcool 70, o álcool em gel para quem chegava, verificava se aquelas pessoas estavam inscritas para aquela missa, para não lotar demais, para não ter aglomeração, mostrava o lugar para ter distanciamento, tudo mais. Até a celebração presenciais. Mas mesmo com as presenciais, muitos preferiram ficar em casa, né, devido à questão da doença, a idade, as facilidades, etc. E até hoje tem muitos que preferem ficar em casa. Nós assistimos também um fenômeno, que muitos que não iam àquela igreja, àquela comunidade, acabaram indo, né, porque conheceram através da internet aquela paróquia, aquela comunidade. Então, alguns ainda não voltaram, estão ainda em casa, mas também vieram outros que acabaram conhecendo a comunidade através da internet. É uma mistura, né? Uma mistura. Eu creio que, claro, com essa experiência das transmissões da missa, não só, mas de catequese, a catequese também, os catequistas fizeram muito trabalho, também via internet, via plataformas, uma variedade muito grande. E as catequeses não voltaram ainda totalmente presencialmente, vai levar um pouquinho de tempo ainda, né? Então, tudo isso daí ajudou a dar um passo. Nós já tínhamos catequese, e quando as crianças voltavam para casa, e acessavam a internet para alguns tipos de trabalhos, mas não tanto como nós temos hoje, né? Então, ou seja, houve um boom, né? Houve um upgrade de muitas questões que depois, com o passar do tempo, nós vemos como é que vai ser depois que passar toda essa poeira, porque há também um certo cansaço, né? Muitos que falam estão cansados de assistir aula pela internet, muitos estão cansados de só falar pela internet, etc. Então, são situações que vão acontecendo e cabe a gente esperar um pouco para ver quando abaixar a poeira, o que vai sobrar disso tudo. Mas, sem dúvida, muita coisa permanece, essa experiência permanece, e nós vimos certas facilidades que nós não pensávamos que existem, né? Nossa reunião de governo arquidiocesano, com os vigários episcopais, os auxiliares e com as coordenações, e toda terça-feira nós tínhamos reunião
aqui no João Paulo II, sempre das 9h, meio-dia, almoçávamos juntos, né? De quando começou, a partir de março do ano passado, nós, quando foi divulgado que ia ser necessário fechar tudo mais, nós começamos a fazer nossas reuniões por plataforma. E de março do ano passado até hoje, nós continuamos a ter essas reuniões por plataforma. Toda terça-feira, das 9h ao meio-dia, temos as reuniões. Sem o almoço, porém, em comum. O almoço cada um na sua Claro. casa. Ô, dona Arani, o senhor é cardeal, e os cardeais também se encontram no Vaticano online? É menos, o Vaticano não tem muito esse costume, não, né? Houve apenas um momento que o Papa assim, sugeriu, e pôde acontecer, quando foi do último consistório, que era, não podia viajar para Roma, era fechado os aeroportos, etc. Então, alguns cardeais nem puderam ir a Roma para receber o cardinalato, etc. E quem quisesse participar, podia participar da sua casa, tinha que se vestir de cardeal, né? E entrava no endereço próprio lá e aparecia lá no Vaticano, no telão, né? Participando daquele momento. Foi assim a única vez que teve assim dessa forma litúrgica. Para algumas congregações, ou seja, alguns ministérios, podemos chamar assim, algumas reuniões têm sido assim, ou seja, algumas discussões fazem as reuniões à distância, né? Discutem, porque cada cardeal também participa de uma congregação, ou duas, ou três, ou mais, Claro. e tem algum assunto para discutir, né? Mas diminuiu muito, as reuniões diminuíram muito, né? Acabaram não tendo quase reunião. Agora começa a voltar um pouco, e algumas que voltaram, algumas tiveram assim, algum tipo de reunião assim, online, mais bem medidas, né? Porque não é muito costume do Vaticano essa questão. Mas o E é Papa muito entra mais online também? O Papa entra online nesse aspecto. também? Só lembrando, eu tenho a questão para a educação católica, ela mandou um texto bastante grosso com perguntas. Então, você tinha que ler e responder e devolver as respostas. Então, não foi online, foi em forma de papel, de respostas e perguntas. Agora, o Papa, em geral, ele entra online quando ele faz catequese lá, quando celebra a missa, mas não dessa forma como nós fazemos aqui, né? Isso é mais raro, né? O Papa fazendo live ia ser uma novidade muito grande, né, dona Arani? O Zoom, já pensou? Pois é. Pode até Mas acontecer, mas não não é. seria interessante? Seria bem interessante, né? Os cardeais todos em Zoom com o Papa. Seria muito interessante ver esse mundo digital dentro da igreja dessa forma também, né? Agora, em outubro, vai comemorar 90 anos do Cristo Redentor. O Cristo é um símbolo fantástico para o Brasil inteiro e para a cidade do Rio de Janeiro. O que a gente pode esperar de comemoração, dona Orani? Nós já estamos comemorando há um certo tempo, né, Márcia? Aliás, estamos agora tendo um quinquênio jubilar de vários jubileus que temos feito. Nós tivemos 90 anos que Nossa Senhora Aparecida foi colocada como padroeira do Brasil, né? Então, digamos, vamos ter aqui daqui 2 a 3 anos 450 anos da Prelazia do Rio de Janeiro. Também teremos 350 da Diocese do Rio de Janeiro. Temos várias oportunidades disso, entre as quais o Cristo Redentor, né? Que tem desde o século XVIII, XIX, várias com relação a isso, até que depois que a Cardeal Leme se estuda e se faz o projeto e o Brasil todo colabora. Então, a Arquidiocese do Rio é que é responsável de arrecadar todo o dinheiro e construir justamente o monumento ao Cristo Redentor. E nesses 90 anos, é a Arquidiocese quem conservou, restaurou, durante todo esse tempo, o Cristo Redentor, não é? Com as parcerias, com patrocinadores, etc. E chegamos até isso, conservando o monumento, e que quando agora está também sendo restaurado agora, eu conversava com uma restauradora que tem alguns aspectos assim, do rosto, precisavam ser melhorados, assim que tem, o Cristo Redentor por 90 anos de intempéries, está muito bem conservado, Tá mesmo. foi muito bem feito. E tem sido conservado com muita responsabilidade pela Arquidiocese. Ele é o santuário arquidiocesano e, ao mesmo tempo, um monumento que a Igreja Católica fez, a Arquidiocese do Rio, né, as suas expensas, com o povo ajudando, e, ao mesmo tempo,
né, levando e conservando até hoje, né? É algo É, é que um, é, é um lugar maravilhoso, um lugar de devoção. As pessoas fazem questão de ir no Cristo Redentor ali. As pessoas é como se sentissem mais próximos ali do céu por causa da altura e tudo. Tem um ambiente assim muito lindo quando a gente vai no Cristo. Eu vou várias, já fui várias vezes, adoro ir. Acho o Cristo um lugar assim privilegiado para a gente poder não só estar ali vendo a imagem, mas também olhar a cidade, né, Dom Orani? tem É sim muito bonito. para rezar, para refletir, né? E algo que justamente foi o trabalho da Arquidiocese do Rio esse tempo todo, né? Sem assim patrocinadores assim do governo, né? Apenas com empresas e pessoas particulares, né? E a Arquidiocese levando adiante isso. Desde que eu cheguei ao Rio já foram várias restaurações, várias reformas que foram feitas, com várias parcerias de pessoas de boa vontade, empresas também de boa vontade, que nos ajudam a conservar esse belo monumento. Dom Orani, eu sei que eu tive com o senhor aí, porque eu estou fazendo um projeto, Rio de Mãos Dadas, que a gente quer começar lá no Cristo Redentor, e eu sei que o senhor é uma pessoa muito envolvida nos assuntos interreligiosos, das várias religiões, e que é uma coisa muito importante também, né? Esse lado ecumênico. O senhor também tem assim um trabalho muito bonito com relação às outras religiões, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante quando o senhor disse que o senhor se reúne sempre com todos os representantes das outras religiões. Sim, sim. Inclusive, tive essa semana mesmo o encontro Diálogo e Paz, que tem a reunião nossa, eu reúno com representantes das várias religiões. Na quarta-feira tem uma live sobre assuntos assim comuns, que já chega a 20 mil, 30 mil, né, pessoas que realmente procuram participar. Além disso, também temos assim os juristas também interreligiosos também que falam dessas várias questões que é necessário discutir com relação a vários problemas que existem, etc. Então há um belo trabalho nesse sentido. Existe o trabalho ecumênico, que são entre os cristãos, né? Temos aí bom trabalho entre com os cristãos das diversas denominações, e o trabalho interreligioso, que são justamente, né, os trabalhos que nós temos com as várias religiões que fazem parte, digamos assim, desses nossos encontros. E algumas vezes nós nos encontramos, agora, assim, pessoalmente, já fisicamente, já mais é menos, mas encontramos algumas vezes o Cristo Redentor, encontramos alguns momentos assim também de importantes, algum lugar público, né, para um momento de presença, né? Agora é muito mais através de aplicativos, né? Enquanto dura a pandemia, nós temos Certo. aí. Nós tivemos a última que tivemos agora, que foi presencialmente, foi na Fiocruz, na Universidade da Fiocruz, e estivemos lá, né, todo o pessoal interreligioso, que a Diocese tem essa facilidade de estar junto com todos, estivemos lá. Foi já durante a pandemia, já tivemos esse encontro lá na Fiocruz. Mas é mais raro hoje. Mas é É mais sempre raro, né? um encontro, encontro é mais online agora, online, e é muito agradável. Nós discutimos vários assuntos interessantes e importantes, e depois de quarta-feira tem a live que discute assuntos, ele sempre tem 3 religiões diferentes que discutem um assunto, né? Certo? Dona Orani, com relação à nossa arte sacra no Rio de Janeiro, que nós temos tantas igrejas maravilhosas, eu sei que o senhor está muito envolvido também na recuperação e na conservação delas. E elas ficaram fechadas também há algum tempo, né? Como é que estão as nossas obras de arte sacra aqui no Rio de Janeiro? Nós temos várias questões, né? Várias questões que sabemos, por exemplo, né, que nós temos com relação à arte sacra, à igreja e tudo mais, nós temos muitas igrejas que são da arquidiocese, outras são de congregações religiosas, outras são de irmandades, onde não temos nenhuma ingerência, né? Então, essa é a questão difícil. Então, muitas igrejas que estão assim, em decadência, então não temos gerência direta, a não ser que a gente consiga. Por exemplo, agora, na igreja do Santo Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, lá na Uruguaiana, a igreja estava muito decadente, né? A Irmandade estava com muitas dívidas, etc., e que nós não podíamos assumir
a Irmandade fazer uma intervenção, que nós assumimos uma dívida enorme ali dessa Irmandade. Aí, conversando com o Judiciário, tudo mais, com o Ministério Público, com o IFAM, né, e junto com a Irmandade que aceitou isso, a Irmandade continua existindo, a propriedade é da Irmandade, mas a responsabilidade da igreja, por 2 anos para recuperar, ela passou para nós. Então, Olha, 3 meses, fizemos uma boa limpeza, fizemos uma nova instalação de energia elétrica, questão de bombeiros, etc. Esperamos mais uns 3, 4 meses para o juiz autorizar a reabrir e foi reaberta. Agora cabe a nós continuarmos essa restauração da Igreja Nossa do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, que é uma igreja histórica, além de ser uma igreja que ela tem uma história, por exemplo, barroca no passado, depois do incêndio do nosso modernista com Lúcio Costa. Depois ela foi também, na época do Império, lugar onde saiu o fico de Dom Pedro. Também ali foi lugar dos abolicionistas. Né? Tantas histórias importantes que merecem ser conservadas. E a Igreja de Jesus tem trabalhado muito nesse sentido. Nós fizemos lá, nós temos de Paulo também uma reforma também da capela, né? Fizemos lá no Monte Serrato, em Vargem, recolocamos um altar histórico. Nós estamos trabalhando agora no Senhor do Bonfim, perto ali do início da Avenida Brasil, também que nós não é nossa, mas o provedor da Irmandade nos deu a chave para tomar conta, né, para poder começar. Então começamos um trabalho ali também. Então são certas coisas que a gente procura fazer a nossa parte e contamos com a colaboração de muita gente de boa vontade. Estamos reformando agora São Cristóvão também, ali no bairro São Cristóvão, também igreja histórica, muito ligado ao Império também, etc. Então, nós temos assim feito, mas são coisas. Tem a São Pedro do Encantado, por exemplo, que era um lugar que estava sobrado só a torre, mas o IFAM quis que não só reformasse a torre, mas que fizesse um pouco a capela. Então, tínhamos que vender algumas propriedades ali daquela região para poder começar ali essa reconstrução dessa igreja do Reencantado. Já foi coberta de novo, já está se fazendo as paredes, a torre está sendo reforçada. Então, a Igreja Católica tem um grande carinho para com as obras históricas, para a arte sacra, porque não é só uma questão de igreja, mas é a história do Brasil. Grande parte das igrejas do claro. Rio de Janeiro fazem parte da história do Brasil. Temos agora todo um projeto de levantamento também do acervo de arte sacra do Rio de Janeiro, para poder classificar, poder trabalhar toda a cidade também. Já temos projetos já caminhando há um certo tempo para termos patrocínio para isso, né, junto com toda uma empresa. Então, são trabalhos, leva São tempo, trabalhos, custa muito, com certeza. temos que dar muita Com, ajuda, mas vai se caminhando. mas é um trabalho importante, né, de manter a conservar a história não só, como o senhor falou, da arte sacra, mas a história do Brasil, que está totalmente Exato. envolvida ali na história das igrejas aqui do Rio de Janeiro. Né? Exato. O E, Rio de Janeiro teve a primeira catedral do Rio, primeiro colégio jesuíta, primeira casa do bispo do Rio, é no Morro do Castelo. Nós perdemos toda essa memória. Nós temos apenas algumas coisas que sobraram de lá, que estão na Igreja dos Capuchinhos, lá na Tijuca, que é a pedra, o marco lá da Português, a imagem de São Sebastião e os restos mortais de Taça de Sá. A igreja, a primeira catedral do Rio, né, não existe mais nem vestígio nenhum, né? Então nós perdemos coisas históricas. E mesmo ali no centro, muitas igrejas importantes, né, quando se fez uma mudança no centro do Rio de Janeiro, também muitas foram destruídas também, né? Foram transferidas para longe, etc. E não foram reconstruídas como eram, né? Mas a Igreja Católica tem um grande carinho e procura fazer sua parte, né? Dona Ani, eu queria perguntar ao senhor, porque a gente está vendo lá aquela situação no Afeganistão muito dramática e parece que tem cristãos lá também. O senhor tem alguma notícia do que está acontecendo lá com a comunidade cristã? Nós temos cristãos lá, inclusive tem um padre barnabita, né, que quis permanecer lá por cuidar da comunidade cristã lá, né, e devido à experiência que tiveram na outra vez que o Talibã dominou, não foi uma experiência muito positiva, não. Então, o pessoal andou fugindo, querendo fugir de lá, né, para poder ir para países onde tinha liberdade e tudo mais, embora os talibãs tivessem prometido, né, de dar liberdade, etc. Né? Então, são situações em que, inclusive, aqui na Rádio Catedral, tivemos uma entrevista sobre o Afeganistão,
falava um pouquinho da questão toda diplomática dos Estados Unidos, que se retira de lá, a questão toda. E, ao mesmo tempo, também tivemos um muçulmano falando assim que não se pode confundir os talibãs, esse pessoal fanático, com os muçulmanos, e que tem uma outra mentalidade de diálogo, de conversa, de oração. Eu conversava esses dias, anteontem, com uma embaixadora brasileira que serviu na Tunísia. Ela disse assim, que tem um grande carinho para com aquelas pessoas muçulmanas que trabalhavam com ela na embaixada. E que as orações na mesquita, que de hora em hora, de as 4 vezes por dia que passava, sempre trazia um momento de oração, que ela também rezava junto também, no hino de louvor, tudo mais, com eles rezavam também. Ou seja, não se pode confundir, né, o fanatismo e com aquilo que é justamente o muçulmano, que inclusive eles ficam muito assim preocupados e que se confunda isso, né? Que na verdade eles não são assim, né? Mas claro, fanáticos existem de qualquer lugar. É verdade, dona Rani, o senhor tem toda a razão. A gente não pode nunca confundir né, o extremismo com a própria religião, que não tem nada a ver. Né? São pessoas que estão ali sofrendo, inclusive muitas delas, né? E eu mesmo faço parte de um grupo de mulheres que está fazendo uma rede de apoio para ver se a gente consegue solidariedade, né, e mobilização e trazer até para o Brasil que venham mulheres e crianças que serão sempre as maiores vítimas, né? A gente tem que ser Desde solidário. dia 1º de setembro, o Papa convocou todo mundo a rezar pelo Afeganistão, né? É Então, verdade. existem essas questões desse tipo de situações bastante concretas, né? Onde o Afeganistão deixou de ser interesse americano para não mais se preocupar com o Afeganistão e largou como estava lá. E também as questões da própria natureza, no caso do Haiti, né? Que mais uma vez foi assolado por terremotos, etc. E É que muita tragédia. o mundo todo ajudar também, né? É muito sério. Temos casas nossas católicas lá também, né? São situações dramáticas, né, dona Arani? Muito dramáticas. Dona Arani, o nosso tempo está quase acabando e eu quero agradecer muito ao senhor aqui, a nossa live. Foi muito importante ouvir as suas palavras com relação a tudo que a igreja tem feito, o trabalho bonito, lindo de prover de alimentos e conforto para as pessoas. E eu quero agradecer muito ao senhor, então, aqui a nossa live, lhe desejar ainda mais sucesso em tudo, que a gente consiga sempre apoiar as pessoas e trazer conforto para o espírito, porque isso é muito importante, realmente. Muito obrigada, dona Orani. Tem que ter toda uma preocupação e tem também uma influência muito grande de poder passar isso, né? A igreja que tem interesse pela história, ao mesmo tempo a preocupação com essa situação mundial, com a questão da justiça social também, com a mudança social. A igreja está muito preocupada em poder fazer a sua parte, né? E a igreja tem esse carinho muito grande para com todos e conta com a colaboração de todos. Muito obrigada, dona Orani. Uma boa noite para o senhor e muito obrigada. Boa noite, obrigado, Márcia. Dona Orani, sabe o que eu ia pedir para o senhor? O senhor pode dar uma bênção para quem está nos assistindo. Pois não, a todos que estão assistindo esse momento, que Deus possa continuar dando muita esperança, confiança, meio de tantas dificuldades e dores, e ser cada vez mais pessoas que por onde passam, mesmo com relação às dores, hoje dizia a leitura aos Tessalonicenses, bem isso, né? No meio das angústias, eu tenho a alegria de ver a caminhada de cada um, né? E São Paulo diz isso aos Tessalonicenses, que nós possamos também ter muita confiança e esperança. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém, dona Orani. Muito obrigada. Amém. Boa Bom, noite. boa noite, dona Orani. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa live aqui com dona Orani. Falou super coisas importantes para a gente sobre a religião, sobre o trabalho da igreja, enfim. Eu desejo para vocês também uma noite de paz, né? Uma noite de conforto para todos e a gente se encontra numa nova live aqui. Boa noite para todos.